o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, cordial saudações. Nessa hora vamos dedicar alguns tempo para a leitura do Evangelho deste final de semana, também uma pequena meditação a respeito da liturgia deste segundo domingo da Quaresma do ano A. O Evangelho que iremos ler e meditar se encontra no livro de São Mateus, capítulo 17, de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e seu irmão e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como um salmista neste final de semana, nós iremos fazer a seguinte afirmação: Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. E nós esperamos não de forma passiva ou acomodada, mas esperamos obedecendo ao Senhor, como fez Abraão, que saiu da sua terra, da casa de seus pais, para ir até a terra onde o Senhor iria lhe mostrar. Queridos, enquanto esperamos no Senhor, nós buscamos fazer sempre a vontade dele em nossas vidas, em nosso cotidiano, e assim nós nos veremos abençoados. Preste bastante atenção. Todos nós somos vocacionados para sermos portadores das bênçãos de Deus. Há quantos que não se sentem abençoados, que até dizem: Padre, eu rezo, mas nada muda, parece que Deus não me escuta. Ou aqueles que dizem também: Padre, eu não consigo sentir a presença de Deus. Bem, na verdade, se colocar na presença dele exige de nós que uma certa abertura de coração, abrir o coração de verdade. Sim, abrir o coração enquanto nós esperamos que ele haja em nosso favor, pois nós acreditamos que a sua graça vem em nosso auxílio e vem para nos libertar da morte e da maldição, da injustiça e do egoísmo, da frieza e da tibieza, vem para nos libertar e dar vida em Deus, dar sentido à nossa existência. Sim, nós acreditamos também que a graça de Deus nos chama à conversão, enfatiza em nós uma sede, um desejo de salvação. E é evidente que ninguém se salva sozinho ou se salva por si mesmo. A salvação é um grande dom de Deus. É verdade, um dom imerecido.
ou seja, é uma graça que dele recebemos sem mérito algum. E, portanto, a presença de Deus deve iluminar toda a nossa vida. Porque, olha que maravilhas, o Senhor não só se contentou em destruir o pecado que nos matava interiormente, pecado que nos afastava dos outros, que colocava contendas entre os irmãos, mas o Senhor nos deu uma luz que é capaz de iluminar e dar todo um sentido, um brilho à nossa vida. No fundo, diante da transfiguração de Jesus, que é um sinal muito bonito da sua ressurreição que virá, e nós temos que deixar bem claro que não há ressurreição sem morte, sem cruz, nós conseguimos contemplar uma luz que deve iluminar a nossa vida, iluminar o nosso viver. Portanto, é preciso que, assim como Cristo, que transpareceu sua glória, depois de ter passado pelo sacrifício da cruz, é preciso que nós também possamos abraçar as nossas próprias mortificações. E como Cristo, que viveu e morreu numa cruz, dando a sua vida por nós, devemos também nós agora morrermos para o nosso egoísmo, para as nossas injustiças, para as nossas vaidades, para as nossas maldades, para que possamos nos transfigurar à imagem dele. E é tão bom encontrarmos na nossa vida pessoas que transmitem santidade, pessoas que resplandecem em Deus. Nós até dizemos, são pessoas de oração. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós somos chamados a sermos estas pessoas. E sim, e se nós sentimos paz diante dessas pessoas que rezam e testemunham e transmitem a sua fé, as pessoas deveriam sentir paz quando chegam perto de nós. No fundo, nós somos chamados a isso, a transparecer Deus, ao ponto de que as pessoas sintam de fato a nossa fé, a nossa relação com o Senhor. Olha, querido irmão, querida irmã, quando nós chegarmos a este nível, onde as pessoas são edificadas com o nosso testemunho, com a nossa presença, com as nossas ações e com as nossas palavras, é sinal de que, de fato, Cristo se transfigurou em nós, Cristo encontrou espaço e agora nós deixamos transparecer o seu jeito, a sua palavra, a sua vontade. Estamos dando testemunho daquilo que acreditamos. E esta é a nossa meta. É a isso que nós somos chamados. Somos chamados a deixar Cristo transparecer em nós, ao ponto de que as pessoas sintam e sejam edificadas com a nossa presença. Que nessa quaresma, nesta caminhada quaresmal, possamos nos dedicar e abrir o nosso coração para que Cristo tenha espaço em nós e para que em nós brilhe a luz de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.